Imagine um avião com um corte na cauda, parecendo uma lata de sardinha aberta. Pois então, senta que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Em 1 de fevereiro de 1943, durante uma missão de bombardeio comum na Segunda Guerra, as B-17 americanas foram interceptadas por caças alemães Me-109, bem em cima da Tunísia. Por algum motivo, os Me-109 gostavam de atacar as B-17 pela frente, pois foi isso que aconteceu com o piloto da Luftwaffe, Erich Paxia. Ele veio pela frente, detonando a B-17, só que provavelmente ele foi atingido por balas ou dessa própria B-17 ou da B-17 que estava do lado. E aí, provavelmente morto e já com o ME fora de controle, ele passou a centímetros do cockpit da B-17 All American, mas a asa acabou batendo na parte de trás e rasgou um buracão na fuselagem e ele quase conseguiu fazer com o avião dele o que o armamento não fez. E então, o All American, pilotado pelo tenente Kendrick, do 410º Esquadrão de Bombardeiro, agora voava com pedaços do caça alemão fincados na própria fuselagem. O estabilizador horizontal esquerdo e o profundor tinham sido arrancados. E é incrível como ele conseguiu manter o controle só com um estabilizador do lado direito. A melhor opção nessa hora era todo mundo, botar o paraquedas e abandonar a B-17. Só que ela continuava voando, apesar do estrago que o caça tinha feito. O tenente Kendrick então desacelerou a fortaleza, deixou ali 140 nós para tentar impedir que a cauda literalmente se soltasse do resto do avião. Esse era o que eles estavam sentindo, a cauda balançando, aquele rasgo enorme. Se acelerasse, ela podia se soltar. E aí, mano, se a cauda se soltasse, ela ia entrar em espiral e aí ninguém ia conseguir sair, mesmo se quisesse, com os paraquedas. Então era hora de tentar voltar para a base aérea de Biskra, na Argélia, onde essa B-17 era baseada. Como nem tudo são flores, voando nessa velocidade, a B-17 ia ser um alvo facinho se aparecesse uma nova leva de caças alemães. Então as outras fortalezas que estavam em formação para ir fazer esse bombardeiro resolveram voltar e acompanhar essa B-17 para proteger ela em baixa velocidade, até voar para longe do alcance onde os caças alemães poderiam chegar. Que situação, né? E falando em situação, não esquece de deixar o like para eu terminar essa história, hein? Vocês esquecem de deixar like. E ó, também não esquece de ver esse vídeo aqui, eu mostro essa fortaleza, não essa, mas uma fortaleza voadora B-17 de pertinho. Então, enquanto voavam, começaram a avaliar os danos. O estabilizador vertical e o leme de direção também tinham sido danificados. A fuselagem do lado esquerdo, ela tinha sido praticamente toda separada por um corte gigantesco. Tinha ficado conectada só por algumas pequenas partes da estrutura do lado direito. Tem relatos não confirmados que o sistema de comunicação parou de funcionar, o sistema elétrico do avião parou de funcionar e o oxigênio também. O que é um para quem tá, né? Mesmo com a cauda balançando com o vento, se contorcendo nas curvas e todos os cabos de controle, exceto um dos cabos que atuava o profundor, o resto ficaram todos danificados, a aeronave continuou milagrosamente voando, porque aviões gostam de voar mesmo, né? São feitos para isso. Quando eles chegaram numa posição que estava muito longe para os caças alemães atingirem, aí a formação se desfez e agora o All American ficou voando sozinho, como se fosse uma lata de sardinha aberta. Se bem que lata de sardinha não voa, ainda mais aberta, né? A curva para voltar para a base tinha que ser feita vagarosamente, porque o piloto estava com medo que a cauda se arrancasse a qualquer momento. E aí, quase 2 horas depois de ter sido atingido, a aeronave fez a última curva para se alinhar com a pista da base, quando ainda estava a 80 km de distância. A descida foi feita em emergência e o pouso saiu perfeito, por incrível que pareça. Quer dizer, foi quase perfeito, né? Porque lá na cauda fica o trem de pouso da cauda e o trem de pouso não desceu. E nem era para se esperar outra coisa, né? Com esse estrago todo, imagina se o trem de pouso ainda funcionasse. Quando a ambulância chegou para ajudar os feridos, a tripulação recusou, porque nenhum membro da tripulação tinha se ferido gravemente. Ninguém acreditava que a aeronave tinha se mantido em voo naquelas condições. Não é
incrível? Na verdade, nem é tão incrível assim. É apenas uma demonstração para vocês de como a estrutura de uma aeronave é bem projetada para suportar esses esforços incríveis que elas sofrem durante a turbulência e durante o voo, e durante o pouso também. Parabéns a todos os engenheiros aeronáuticos que transformam a aviação em um dos meios de transporte mais seguros que existem, e obviamente aos mecânicos que mantêm isso tudo funcionando. Gostaram da historinha? Então não esquece do like, um grande abraço e até o próximo vídeo.